Título do capítulo: As 4 classes espirituais da sociedade. Vajayet pramadagatam agrihasto brihadvrata indriyani pramatini harantyati yatir manah. Vrajayet tem que afastar-se da pramadagatam, conversa com mulheres. Agrihasta, uma pessoa que não aceitou o grihasta ashram, um brahmachari ou um sannyasi. Brihatvrata, observando rigidamente o voto de celibato. Indriyani, os sentidos. Pramatini, quase sempre indomáveis. Haranti, arrastam. Api, mesmo. Yate, do sannyasi, maná, a mente. A tradução é a seguinte: o brahmachari, ou alguém que não aceitou o grihasta ashram, vida familiar, tem que estritamente evitar falar com mulheres ou comentar a respeito delas, pois os sentidos são tão poderosos que podem inclusive agitar a mente de um sannyasi, alguém que está na ordem de vida renunciada. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Brahmacharya, em essência, significa o voto de não casar-se e observar celibato estrito, Brihatvrata. O Brahmachari e o sannyasi devem evitar falar com mulheres ou ler literatura referente a conversas entre homem e mulher. O preceito que restringe a associação com mulheres é o princípio básico da vida espiritual. Associar-se ou conversar com mulheres jamais é aconselhado em algum dos textos védicos. Todo o sistema védico ensina a pessoa a evitar a vida sexual, a fim de que ela possa, aos poucos, progredir de brahmacharya a grihasta, de grihasta a vanaprastha e de vanaprastha a sannyasa, e assim abandonar o desfrute material, que é a causa da qual se origina o cativeiro a este mundo material. A palavra Brihatvrata aplica-se a alguém que tomou a resolução de não casar-se, ou, em outras palavras, de não desfrutar da vida sexual em nenhum momento de toda a sua vida. Então aqui nós temos um tema de suma importância na compreensão do sistema Varnashrama, que é o sistema de organização social mais científico e mais importante para a organização da sociedade. A sociedade que busca a autorrealização espiritual, é dela que estamos falando. Evidentemente que na sociedade em Kali Yuga, a sociedade dessa bagunça total, e esse conhecimento não é apreciado. Esse conhecimento que aqui está sendo descrito é apreciado quando alguém pensa: como eu posso melhorar a minha vida espiritual? Quais são os detalhes que eu devo prestar atenção? O que é que eu devo observar dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro da minha inteligência? Onde eu devo focar os meus sentidos? Uma pessoa assim, aplicada ao sistema de autorrealização, que está sempre ligada em como ela pode transitar dentro desse mundo temporário e não pensando em como eu posso ser feliz nesse mundo, como eu posso me dar bem nesse mundo. Esse é o conceito da vida materialista. Como eu posso ser feliz aqui? Como eu posso me dar bem aqui? Como eu posso viver em paz nesse mundo? Meu Deus, que mundo difícil. Como eu posso? Eu tenho que dar vontade de matar tal pessoa, dar vontade de fazer tal outra coisa. Sempre pensando em si mesmo, mas como corpo material, como uma pessoa conectada dentro de toda essa rede de ilusão que nos leva a chegar a uma conclusão errada, de que este mundo é o nosso lugar, de que este mundo
é o nosso objetivo, de que viver bem aqui é o nosso objetivo. Não é isso. Viver bem aqui é uma consequência do processo de autorrealização. E o processo de autorrealização exige de uma pessoa inteligente, da liderança, do yogi, observar o mundo material e pensar, como eu posso viver aqui? Prabhupada deu um lema que é transversal a todo o sistema Varnashram. Transversal em pedagogia é o conhecimento interdisciplinar, que passa de uma disciplina para outra. Por exemplo, matemática com geografia, com português, com o que for. Por exemplo, eles vão explicar em português encontro consonantal. Então eles põem encontro entre as consoantes, né? Porque tem as vogais e as consoantes. Em português, o professor ou a professora vão explicar encontro consonantal. Então eles pegam a palavra aritmética, que tem um encontro consonantal entre o T e o M. Aritmética. Então eles vão explicar sobre isso e o aluno pode perguntar, e o que é aritmética? Então o professor aplica o conhecimento transcendental, o conhecimento transversal. Seria bom se o conhecimento transcendental fosse transversal, né, a tudo que existe nesse mundo. Então ele vai pegar o conhecimento transversal lá da matemática e vai dizer aritmética é a parte da matemática que estuda as operações fundamentais, os números pares, os números ímpares, ordem crescente, ordem decrescente, e começa a explicar como ele pode explicar. E o aluno ainda pode perguntar, mas o que é uma ordem crescente? O professor, valendo-se do conhecimento transversal, vai dizer a ordem crescente é que os algarismos têm uma ordem e que cresce assim, assim, assim. Então, a ordem crescente é que vai do 1 até o número maior e tal, e começa a explicar. Então, isso é o conhecimento transversal. Então, dentro da existência material, nós precisamos organizar a nossa vida. Nós não vamos poder simplesmente nos afastar da sociedade e ir para a floresta. Não vamos poder ir para a floresta. Ir lá viver, mesmo porque se alguém descobre que tem um homem ou uma mulher vivendo na floresta, então vai denunciar a polícia vai atrás, vai ver o que está acontecendo, se é algum doente mental que está precisando ser internado, ou que tipo de depredação ele está fazendo no meio ambiente por viver na floresta, se está queimando madeira para poder fazer fogo, para poder esquentar água e não sei o que mais. Então, ninguém vai conseguir viver em paz. Para não falar dos mosquitos, né? Porque outros animais já foram mortos praticamente, dizimados. Onças e tudo mais, praticamente já foram, mas os mosquitos estão aí, firmes e fortes. Então, a pessoa vai enfrentar muitas dificuldades. Isso já é assunto anterior na ordem do conhecimento espiritual, do conhecimento transcendental. É um assunto anterior ao Bhagavata, é assunto do Bhagavad Gita. A Arjuna também tinha o desejo de não encarar os seus deveres prescritos e desistir, até chegou a dizer que era melhor viver na floresta do que viver à custa das vidas de parentes e amigos. Então Krishna explica a ele sobre a importância do dever prescrito. Então, qual é a ordem que vai conduzir a sociedade para alguém que está interessado em autorrealização e que não pode aceitar a ordem da contemplação da natureza material, do apego consequente à contemplação e de toda a sequência de envolvimento e de enredamento material que ocorre iniciando pela contemplação dos objetos dos sentidos. O que pode fazer uma pessoa nessa situação? Então entra o sistema Varnashrama,
como um sistema organizador. Então, nesse sistema organizador, o que é preservado? A relação de família. É preservado a pureza. E a família é preservada. E como a família é preservada? A família é preservada no comportamento correto do homem, no comportamento correto da mulher. Aqui se aplica mais agora ao conhecimento correto do homem. Está falando do Brahmachari, e é um livro clássico, a literatura clássica. Então fala do padrão clássico daqueles que aceitam a ordem de Brahmachari. Quem é que na cultura clássica védica aceita a ordem de Brahmachari? São os garotos. Porque na família clássica, as meninas ficam protegidas pela família, não são protegidas diretamente pelo mestre espiritual, mas sim protegidas pela família e pelas grandes mestras. Ela recebe na casa a orientação das grandes mestras, as mestras que vêm até a casa para poder ensinar diferentes culturas. Às vezes vêm também alguns mestres dentro do contexto da escola, da casa, da Griha Kula, né? O lugar onde vive o casal, a família, a Griha. Mas o Brahmachari vai para o Gurukula, porque ele vai ser treinado no Gurukula ao controle dos sentidos. Como a menina vai ser treinada como uma Brahmacharini dentro da Griha, o Brahmachari vai ser educado como um Brahmachari no Gurukula. Esse é o tradicional, estamos falando da cultura tradicional védica. Porém, no decorrer dos anos, com o advento da Era de Kali, com o advento dos homens e mulheres de Kali, todos precisam de um treinamento mais apropriado para o tipo de condicionamento que homens e mulheres adquiriram. Então, a cultura védica recebe um ajuste para os devidos tempos. Foi isso que Bhaktisiddhanta Maharaj fez. Foi isso que Prabhupada fez. Então, Prabhupada veio, seguindo o seu próprio mestre espiritual, e quando ele percebeu que rapazes e moças estavam nas ruas mesmo, e que já tinham saído de casa, estavam nas ruas em reação, em protesto contra a guerra do Vietnã, em protesto contra a cultura puritana americana, Prabhupada disse: venham viver com a gente, venham viver em nossa comunidade. Já que vocês não têm uma família, venham viver em nossa comunidade. E Prabhupada trouxe essas pessoas, homens e mulheres, que moravam fora, nas ruas, que já estavam desvinculados do conceito tradicional ocidental de família. Então Prabhupada trouxe e disse: bom, eles não têm o conceito que eles têm de família, eles rejeitam e eles estão na rua correndo muitos riscos. Esses rapazes e moças estão correndo muitos riscos. Vamos trazê-los para dentro das nossas comunidades urbanas e tentar educá-los a viver de maneira pura, como brahmacharis e brahmacharinis. Então Prabhupada fez um ajuste naquele momento, colocando as meninas juntas, os rapazes juntos, separando uns dos outros e colocando as meninas juntas umas com as outras e os rapazes juntos uns com os outros. Então a ideia de Prabhupada era preservar o objetivo principal, a autorrealização espiritual. E alguma noção do conceito de Varnashrama, Prabhupada precisava trazer. Então Prabhupada estabeleceu: você é brahmachari, você é brahmacharini. Então Prabhupada estabeleceu aquela situação e contemplou a possibilidade de no futuro brahmacharis se casarem com brahmacharinis. E aqueles que vieram como casados, que já estavam vivendo juntos, Prabhupada disse: vocês vivem juntos, vocês são casados? Não. Prabhupada: então, vamos casar. E aí Prabhupada começou a fazer esse casamento. E todo mundo adorou as cerimônias, as belas cerimônias de casamento. E os casais resolveram se casar. Alguns ficaram casados por muito tempo.
Alguns se separaram em seguida, mesmo quando Prabhupada ainda estava no planeta, porque era um momento de grande efusão, assim, era um momento muito intenso do movimento. Então havia todo tipo de situação. E assim, Prabhupada foi organizando dentro do mínimo que ele podia ver do sistema Varnashram. Logo em seguida, Prabhupada pulou um dos ashrams, o ashram de Vanaprastha, e começou a dar sannyasis para os devotos, jovens, como Bhaktisiddhanta Maharaj fez. Bhaktisiddhanta Maharaj deu sannyasi para jovens. E todos os discípulos de Bhaktisiddhanta Maharaj que iniciaram discípulos também deram sannyasi para homens jovens na Índia. E Prabhupada fez o mesmo, deu sannyasis para homens jovens, homens que eram brahmacharis, alguns que estavam na vida familiar também, que mesmo por pouco tempo e mesmo sendo jovens, Prabhupada deu sannyasi para essas pessoas, pulando o ashram de Vanaprastha. Agora, 50 anos depois, surge a grande necessidade do sistema Varnashram. É o pulsante, é a organização pulsante do momento. No momento, a sociedade exige, vamos organizar essa galera, vamos organizar essas pessoas mais maduras, essas pessoas mais velhas, essas pessoas que precisam resgatar o desejo de estudar, o desejo de praticar vida espiritual, vida religiosa, de adorar a deidade, de pregar a consciência de Krishna. Vamos deixar que essas pessoas, homens e mulheres, façam células e dirijam pessoas e cuidem de pessoas, porque eles são vanaprastas, eles já passaram pela efusão, de novo, da vida familiar, e agora eles estão gratos um ao outro. A vida de vanaprasta é a experiência da gratidão máxima. A pessoa entende, na vida de vanaprasta, ela tem que ter uma cura espiritual interna. Ela tem que ter e entender, eu sou parte positiva do resultado da missão de Srila Prabhupada. Eu posso praticar o que Prabhupada recomendou. Eu posso cantar 16 voltas. Eu posso seguir os princípios sem falha. Eu posso estudar e pregar. Essa é a mentalidade de um vanaprasta. Ele já não pensa quem é culpado disso, quem é culpado daquilo, porque a sociedade... Isso é coisa do início da vida, quando ele se depara com a grande dificuldade de viver neste mundo, de ganhar dinheiro neste mundo, de sustentar as famílias nesse mundo. Ele volta a pensar como um brahmachari. Ele chega a dizer, eu estou me sentindo agora maduro como eu estou, eu sinto dentro de mim o mesmo espírito que eu sentia quando eu era brahmachari, que a única coisa que eu pensava era em servir meu mestre espiritual, em fazer o meu dever prescrito ali, não tinha complicação nenhuma, não sabia quem era quem, não olhava para ninguém, não me incomodava com nada dentro desse mundo. Então os vanaprastas, eles começam a reviver essa visão de mundo que o brahmachari foi treinado a ter e que tinha. Aqui, hoje, estamos falando de brahmachari. No significado, Prabhupada faz um significado pequeno de um único parágrafo com várias linhas. E Prabhupada vai direto ao ponto que pode parecer uma observação assim, guiada para uma sociedade masculinizada, uma sociedade, para não falar machista, mas uma sociedade baseada que o conhecimento é transmitido para o homem. Então parece que Prabhupada fala assim, mas olhem nesse ponto, imaginem o significado de Prabhupada, se ao invés de começar como ele começou, Brahmacharya em essência significa o voto de não casar-se e observar o celibato estrito, que está de acordo com homem e mulher também, mas voltado para o ashram brahmacharya, que pode ser praticado por um brahmachari ou por uma brahmacharini. Mas logo em seguida, Prabhupada diz, o brahmachari
e o sannyasi devem evitar falar com mulheres. Então aí ele já se concentra no praticante do sexo masculino. E Prabhupada faz um pouco, mas depois ele diz assim: todo o sistema védico ensina a pessoa a evitar a vida sexual a fim de que essa pessoa possa, aos poucos, progredir de brahmacharya a grihastha, de grihastha a vanaprastha, de vanaprastha a sannyasa. Então aqui Prabhupada retoma a explicação que ele começa no início, na primeira acepção que ele diz aqui. Brahmacharya, em essência, significa o voto de não casar-se e observar celibato estrito. Então, se Prabhupada pegasse essa parte de cá de baixo para falar de a pessoa, não falar do rapaz, mas falar de a pessoa e colocasse aqui na frente, né? Aqui em cima, logo depois da explicação sobre Brahmacharya, que é o voto de não se casar, nós leríamos hoje, no terceiro milênio, século 21, com todas essas revoluções culturais que existem, influências de da filosofia pós-moderna, nós iríamos ler com um pouco mais de conforto, com um pouco menos de preocupação. Mas, se nós observarmos que Prabhupada está comentando o sétimo canto de um livro que tem 12 cantos, ele já passou por 6 cantos e no sétimo canto ele já passou por 11 capítulos. E aqui Prabhupada está explicando o 12º capítulo já do sétimo canto. Então Prabhupada, o leitor já tem uma intimidade com Prabhupada como escritor, como comentador de uma literatura clássica. E o leitor tem por obrigação entender o que Prabhupada está falando. Não é uma mensagem solta, tipo oráculo. Não é uma mensagem solta para ninguém. Isso aqui cabe para mim, isso aqui é para você, viu? Fique ligado. Não é nada disso. Aqui é a Prabhupada falando com o leitor que vem lendo e evoluindo o seu conhecimento desde o primeiro canto, segundo canto, terceiro canto. Imagine por quantas coisas importantes Prabhupada, o leitor já passou associado com Prabhupada como escritor. E agora ele chega aqui, então Prabhupada solta o seu conhecimento. É dever do leitor procurar ver as minúcias do texto de Prabhupada como um acharya, de Prabhupada como um mestre espiritual genuíno, que olha o leitor como pessoa, como indivíduo, que não olha o leitor pensando é homem ou é mulher, que olha o leitor pensando, esse é um candidato, esta pessoa é uma candidata à autorrealização espiritual, ao amor puro por Krishna. É dever do leitor, não é dever de Prabhupada ficar em cada significado repetindo ou trazendo conceitos que não são clássicos, que são temporários, que agora está em evidência, mas que no Brasil colonial não era assim. E que no Brasil pré-república, né, imperial, também não era assim. Então, é dever do leitor. É o leitor quem tem a obrigação de conhecer as características do escritor. Então, vamos ler o Prabhupada Lilamrita para conhecer Prabhupada, ver o contexto onde ele nasceu, onde ele cresceu, o contexto familiar dele, entender, ver a faculdade que ele estudou e por aí se desenvolver. É dever do leitor compreender como o Prabhupada está falando aqui. Então é o nosso dever. Então Prabhupada aqui ele vai dizer, né? Todo o sistema védico ensina a pessoa evitar a vida sexual. Isso é para homens e mulheres, a fim de que ela possa aos poucos progredir de Brahmacharya. Então o Prabhupada está recomendando que todos pratiquem o voto de Brahmacharya. E qual é esse voto? Não se casar. Então, uma vez, uma piadinha cultural, verídica, aqui em Vrajadama, um devoto, brahmachari já há algum tempo, perguntou para Hridayananda Maharaj, que estava visitando Acharya Deva, como é que uma pessoa pode permanecer sempre um brahmachari? Acharya Deva olhou
ficou aquele silêncio, né? Esperando a maior filosofia do planeta, nunca se casar. É assim que a pessoa permanece um brahmachari para sempre, né? Nunca se casar. Essa foi a resposta mais filosófica que a Charadeva deu. E é válida até hoje. E aqui Prabhupada está dizendo. Então mostra que Ananda Maharaj simplesmente repetiu o que Prabhupada disse. Brahmacharya, em essência, significa o voto de não casar-se e observar celibato estrito. Brihat Vrata. Então, um voto rígido. Então o Brahmachari, aí descreve que o Brahmachari e o sannyasi não devem evitar falar com mulheres ou ler literatura referente a mulheres. Então, evidentemente que está se falando da mulher como símbolo sexual para o homem hétero. É claro que está falando disso. Mas imagine ter que explicar isso agora, desse jeito. Mas o leitor vai entender, então Brahmachari é isso, Brahmacharini proporcional a isso, e se o cara é homossexual, seja ele homem ou mulher homossexual, ele também vai ver que o problema não é o outro. O problema é o posicionamento dele diante de sua própria libido, de sua própria luxúria, diante de seu próprio desejo sexual. É aí que vem as respostas, mas a gente precisa se aprofundar. É por isso que quando tem teste, o professor Cri-Cri vai lá e faz pergunta nas entrelinhas, para poder pegar o aluno e reprovar o aluno. Mas é dever do aluno fazer a interpretação do texto. É dever do aluno. Não é a obrigação de Prabhupada entrar em todas as minúcias que vão acontecer para frente. Ele está falando de uma literatura clássica, e então, nesse momento que ele escreveu, assim que se dirigia para o público, e Prabhupada vai assim. E em um dado momento ele usa a pessoa, que é para mostrar a abrangência de todos os gêneros. Se é a pessoa, que pronto, agora todos os gêneros estão contemplados. Vamos entender que essa é a essência, como o Prabhupada diz. Em essência, Brahmacharya significa o voto de não casar-se e observar celibato estrito. Então esse é Prabhupada, é o nosso mestre, é o nosso acharya, e que fundou essa sociedade para nos dar a oportunidade de estarmos assim reunidos como estamos agora. Outro detalhe muito importante aqui, e organizacional, olhem o que Prabhupada diz aqui, gente. Olhem para isso aqui no nosso dia a dia. A palavra Brihatvrata aplica-se a alguém que tomou a resolução de não casar-se, ou, em outras palavras, de não desfrutar de vida sexual em nenhum momento de toda a sua vida. Aqui está se falando da nossa intimidade mais profunda. Então, Brihatvrata, em termos de Brahmacharya Brihatvrata, significa isso. Então, Prabhupada está falando para homens e para as mulheres da importância de manter a pureza. A importância de manter a pureza interna totalmente. Tem mais. O texto, Narada Muni, agora é Narada Muni, nosso ídolo. Narada Muni diz: o Brahmachari, ou alguém que não aceitou o Grihastha Ashrama. Não é só mudar de cor, não, gente. Não é só passar de açafrão para branco, de branco para açafrão. Não é só isso, não. Alguém que não aceitou o Grihastha Ashrama tem que estritamente evitar falar com mulheres ou comentar a respeito delas. É isso. Aqui está muito claro. Não é só mudar de cor. E muita gente diz assim, eu tenho uma saudade daquele tempo, que o templo estava cheio de brahmachari, tudo açafrão. Eu lembro tanto disso. Quando a gente fez o instituto, que a gente fez a teoria de brahmachari com tempo de validade, então eram 8 meses, brahmacharis e brahmacharini. Proibido namorar, proibido fazer planos para o futuro. E todo mundo usa açafrão mesmo. E as meninas também não usam açafrão, mas usam branco. A gente estabeleceu uma regra estrita assim,
Quando a gente entrava nos tempos, tinha devoto antigo que chorava de saudosismo, de saudade do tempo que o templo estava repleto de brahmacharis. Agora, estamos falando aqui do voto, Brihatvrata. Alguém que não aceitou o Grihastha Ashrama. Aceitar o Grihastha Ashrama significa sentar-se em cerimônia de fogo e aceitar o Grihastha Ashrama. E para sempre. Não há separação. Misericórdia. Não é como dizem os nordestinos, né? Não há separação. Esses são os conceitos do sistema Varnashram. Agora, homem e mulher vão ficar juntos até que o Sannyasa Ashram os separe. Não é a morte, mas o Sannyasa Ashram os separe. Então vão ficar juntos, vão passar a vida de vanaprastha, aquela curtição que o camarada olha para a esposa com um sentimento de gratidão intenso e de culpa por todos os abusos que ele praticou com a esposa. A esposa do mesmo jeito, olha com gratidão e com sentimento de culpa. Meu Deus, eu tenho que aproveitar que eu estou no Ashram Vanaprastha e me redimir de tudo de ruim que eu fiz com esse camarada. E ele ele pensa a mesma coisa, e ele desenvolve cada vez mais uma amizade e a vontade de servir e de corrigir, e com isso eles conseguem superar a culpa, superar tudo. Por quê? Porque estão cantando Hare Krishna, estão comendo prasada, estão pregando, estão estudando os livros. Que problema psicológico vai resistir a uma intensidade de prática espiritual dessa? Com sadhana, como é recomendado com Prabhupada, qual problema psicológico que resiste? Não há problema psicológico que possa resistir ao longo dos anos, né? Chega na vida de Vanaprastha casado para ver se isso não é verdade. Mas tem que testar. Qualquer problema já separa, é outra história, né? Evidentemente que nós entendemos também que muitos casais se casam muito imaturos em vários aspectos. Imaturos como indivíduos, imaturos nos relacionamentos conjugais, nessa inter-relação, imaturo na bagagem familiar, imaturo economicamente. Então eles se casam em diferentes situações de imaturidade. E a separação precoce se torna inevitável. O que seria uma separação precoce? Uma separação em que homem e mulher não vão para a vida renunciada, mas vão tentar outra vez com outros parceiros. Então, isso seria precoce, uma separação precoce. Porque a separação não é um grande problema, porque existe uma oferta de separação, que é a ordem de sannyasa. Homem e mulher se separam e vão viver como sannyasa e sannyasini. E assim eles podem viver a vida na boa. Mas, muitas vezes, a gente realmente se encontra em situações inevitáveis. Porém, agora, é importante falar das situações evitáveis, porque é o que Narada Muni está falando. Ele está falando da teoria espiritual, da teoria do processo de autorrealização espiritual. Então, aqui não é a exceção. Aqui está se falando da regra. Então, eu preciso falar da regra agora. Eu não preciso agora discorrer sobre a exceção, mas discorrer sobre a regra. A regra é que o indivíduo deve, seja ele homem ou mulher, deve se ajustar à vida de brahmacharini, deve fazer um voto de brahmacharya, praticar o celibato, evitar a vida sexual e se concentrar no estudo das escrituras, em criar a relação de amizade com o mestre espiritual, que significa com os prabhus. E prabhus significa homens e mulheres. Hoje a gente já não consegue mais diferenciar homem de mulher com prabhu e mataji. Agora todo mundo é prabhu.
Tem Prabhu Devi, né? Devi Prabhu, né? E tem o Prabhu Dasa, né? O Dasa Prabhu, aquele que a gente entende como masculino. Então, assim, a gente tem essa situação. Mas, ainda assim, devemos desenvolver uma relação de amizade com os Vaishnavas e Vaishnavis. Ser amigo de uma devota não significa ficar batendo papo e conversando e contando toda a vida e procurando conselho. Não é isso que é ser amigo. Ser amigo é querer o bem, é querer servir, é favorecer, é ajudar a pessoa a progredir na sua própria condição, sem nenhum desejo egoísta de desenvolver uma intimidade ou uma relação de amizade que gratifique a sua mente, para não falar dos sentidos. Não é isso que é a amizade entre homem e mulher. A amizade é promover o outro, fazer o outro crescer, fazer o outro alcançar os seus próprios objetivos. Então, esses são temas que a gente pode falar por todos os festivais de verão. A gente está começando o festival de verão, a gente pode falar por todo o festival de verão. Hare Krishna. Alguma pergunta? O senhor pode repetir o verso e o título para editar? Canto 7, capítulo 12, verso número 7. Título do capítulo: As 4 classes espirituais da sociedade. Falando Narada Muni. O Brahmachari, ou alguém que não aceitou o Grihastha Ashrama, entre colchetes, vida familiar, tem que estritamente evitar falar com mulheres ou comentar a respeito delas, pois os sentidos são tão poderosos que podem inclusive agitar a mente de um sannyasi, alguém que está na ordem de vida renunciada. Alguma coisa a mais? Não. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.